Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Em nome de Allah, o clemente e misericordioso, louvado seja somente Allah subhanahu wa ta'ala, e que a sua paz e as bênçãos estejam sobre o profeta Muhammad, sobre toda a sua família e sobre todos aqueles que seguiram a sua orientação até o dia do juízo final. Mais uma vez estamos aqui para discutir e para relembrar ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no tocante ao ensino, naquilo que toca o ensino e de como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se comportava ao ensinar as pessoas, passando a mensagem do Islã. Vimos várias características e hoje nós vamos ver duas características e comentar um dos ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é bastante longo. E, inshallah, que esse programa, assim como todos os outros, tenha sido e seja, no caso hoje, de grande benefício para a comunidade islâmica. E digo, aquele que não teve acesso a esses vídeos, aquele que não teve acesso a essas produções, que vocês que viram, e sabem, as pessoas que não tiveram acesso, que passem essa mensagem adiante, comentem com seus amigos. Hoje eu vi no canal Córdoba Internacional um sheikh falando sobre isso, que nós devemos agir assim, dessa forma, para que isso vá se permeando na comunidade islâmica, e isso é bastante importante para que nós difundamos a Sharia, para que nós difundamos as leis do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, reveladas por Allah subhanahu wa ta'ala, através ou não do anjo Gabriel. Barakallahu fikum, inshallah. Uma das técnicas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam utilizava para chamar a atenção da pessoa com o seu interlocutor, no caso, a pessoa que ele ia falar, seria chamar o seu nome e aguardar em silêncio alguns instantes. Como tem numa narrativa onde Mu'adh ibn Jabal estava próximo ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Ó Mu'adh", e aguardou um tempo, e o Mu'adh respondeu para ele: eu estou ao seu serviço. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aguardou em silêncio por alguns instantes, e outra vez disse: Mu'adh, e ele respondeu: estou aqui ao seu serviço. E mais uma vez o profeta disse: Ya Mu'adh, e ele mais uma vez. Isso, para que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia? Para aumentar a expectativa da informação que está por vir. Você chama uma vez, chama duas vezes e aguarda alguns segundos após a chamada. Com isso, a pessoa vai ficar naquela expectativa e durante aqueles segundos passam, a expectativa dele cresce, e quando você dá a ordem ou dá a informação, aquilo mentaliza mais fácil. A pessoa vai lembrar mais facilmente, aquilo vai ficar na mente da pessoa de maneira mais rápida e mais fácil. Então isso era uma das técnicas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam usou com Mu'adh ibn Jabal, que foi o enviado do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ao Iêmen, e aí naquele famoso dito: você vai encontrar um povo que é cristão. A primeira coisa que você fala para eles é que eles não adorem senão Allah subhanahu wa ta'ala, etc. E se eles aceitarem isso, digam que existe um profeta chamado Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E se eles aceitarem isso, diga que eles têm 5 orações a serem cumpridas, etc. Ele dá uma aula de divulgação do Islã, que a maioria de nós acaba esquecendo ou simplesmente não praticando, às vezes por falta de conhecimento quais foram as prioridades do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quando enviou Mu'adh para se encontrar com um povo que era cristão. Mas isso é um outro assunto, não é aqui o lugar para discutir esse assunto. Inshallah, fazemos um programa sobre da'wah, como fazer da'wah, o que falar na da'wah, na divulgação do Islã para os não muçulmanos. Uma outra técnica que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, essa é interessante, ele tocava fisicamente a pessoa que ele estava falando, a pessoa com a qual ele estava falando. Ou seja, isso é interessante, você tocar, quando você fala, se você toca a pessoa, você chama
a atenção da pessoa. Aquele toque físico, né? Aquele contato físico que você faz com a pessoa, porque você já está tendo o contato visual e o contato oral. Né? Você olha para a pessoa e você fala para a pessoa. Agora, quando existe o contato físico, muitas vezes, ou na maioria das vezes, se não todas as vezes, você concentra a pessoa mais ainda em você. Como, por exemplo, num dito muito interessante, muito bonito, onde Ibn Umar, Ibn al-Khattab, radiyallahu anhuma, onde o filho de Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhuma, que Allah subhanahu wa ta'ala esteja satisfeito com os dois, ele disse, o mensageiro de Allah me tocou no ombro. Olha que bonito isso, não? E não só bonito, mas é humilde e passa amor, passa calor humano, né? Ele me tocou o ombro e me disse, esteja nessa vida, ou viva esta vida, como se você for um estrangeiro, uma pessoa que esteja passando somente. Certo? É claro que a Ibn Umar, no caso, bastava que ele chamasse, mas ainda assim, o profeta tocou no Ibn Umar e aconselhou a ele. Fala, viva, você tocando, imagina, eu convido vocês a imaginar a cena. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chega próximo a Ibn Umar, Ibn al-Khattab radiyallahu anhu, toca ele no ombro e aconselha, viva esta vida como se você fosse um estrangeiro, como se essa vida não fosse a sua, como se ela não te pertencesse, como se você não tivesse muita ligação, né, com essa vida. E viva como se você estivesse passando por ela só, que é a realidade, né? Nós estamos nessa vida somente de passagem, 40, 50, 60, 70 anos, mas são anos bastante, se você comparar com toda a eternidade, com todo o tempo, são poucos anos, são muito pouco tempo. E ele fala, então viva essa vida como se fosse passando, você sabendo que você vai deixar essa vida em breve e vai para uma outra vida que é eterna. E ainda assim continua, e aí Ibn Umar, imagina com a mão no seu ombro, fala, Ibn Umar, se ainda você conseguir viver ou passar por essa noite vivo, não espere que chegue amanhã. Se você ainda conseguir entrar nessa noite vivo, não espere que chegue amanhã. E se quando você chegar no dia seguinte, não espere que a noite chegue, não tenha certeza que a noite chegue. Ou seja, espere que essa vida termine a qualquer momento. Espere que essa vida termine a qualquer momento. Porque dessa forma você não se apega a ela, você vê que essa vida não é eterna, você tem em mente que esses bens materiais que você tem não serão seus por muito tempo, esse carro que você tem, essa casa que você tem, essa esposa que você tem, esse filho que você tem, esse marido que você tem, eles têm uma duração bastante curta. Então, o apego a eles de forma demasiada pode prejudicar a sua relação com Allah subhanahu wa ta'ala. Esse é o ponto. Então, sempre que se você conseguir chegar de noite, você sabe que vai dormir, não espere que amanhã chegue. Se amanhã chegar, não espere que a noite chegue. A qualquer momento, essa vida pode ser cortada de você, você pode ser separado dessa vida a qualquer instante. E por isso, tente sempre manter as suas boas obras, né? Tente sempre estar praticando boas obras, tente sempre estar vivendo de acordo com Allah, de acordo com o Corão Sagrado, de acordo com a Sunna do Profeta Muhammad, de acordo com aquilo que foi ensinado por Allah ao Profeta e pelo Profeta a nós. Para que se em algum momento, de uma hora para outra, essa vida se vai, você está ligado à sua vida espiritual. Você está em dia com a sua vida espiritual. E ainda assim, o profeta Muhammad adiciona, e aproveita a sua saúde antes da enfermidade, e aproveita a sua vida antes da sua morte. Aproveita a sua saúde antes da enfermidade, e aproveita a sua vida antes da morte. Aproveita a sua saúde antes que você fique doente. Ou seja, seja o mais saudável possível, para que até mesmo quando você ficar doente,
seja mais fácil para que você saia daquela doença ou se cure daquela doença. Então mantenha-se saudável. Olha que incrível, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aconselhando a geração verde de hoje em dia, ou a geração do bem-estar de hoje em dia, que não estão equivocados, como diz o próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aproveite a sua saúde, ou seja, seja saudável, continue saudável, para que quando te chegar alguma doença, que Deus nos livre da doença, nos proteja dela, mas que quando essa doença chegar até você, que você seja saudável o suficiente para que você a enfrente. E que aproveite a sua vida antes da sua morte. Aproveite a sua vida para ficar próximo a Allah subhanahu wa ta'ala, para obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala, para obedecer ao seu profeta sallallahu alaihi wasallam, para praticar o Islã, praticar as boas obras, incentivar a prática de boas obras e coibir as más práticas, as más obras. Aproveite a sua vida para isso antes que chegue a morte. Porque quando chega a morte, acaba. Quando chega a morte, não há mais nada o que fazer. A menos a única coisa que nós temos para fazer na morte é nos beneficiarmos daquilo que fizermos em vida. Portanto, veja bem o que você faz em vida. Analise bem as suas ações enquanto em vida, para que você possa se beneficiar delas durante a morte. Ou seja, sempre que você fizer uma ação, pergunte-se: essa é uma ação que me beneficiaria após a morte ou não? Se não for, procure não fazê-la. E se for, faça. Esse dito está relatado por Bukhari, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam então tocou a Mu'adh ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma e ensinou esse amálgama, e nos passou esse monte de informações em pouquíssimas palavras, muito direto, e estamos aqui nós explicando ainda o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou há mais de 1400 anos atrás. Barakallahu fikum, fiquemos com esses ditos na cabeça, fiquemos com essas práticas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nas nossas práticas diárias, e que essas palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos faça refletir melhor sobre as nossas atitudes, as nossas ações. Que a paz e a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala estejam com o profeta Muhammad, com todos os seus mensageiros, e nossa última súplica é que Allah subhanahu wa ta'ala seja sempre louvado. Jazakumullahu khairan por mais um dia, Jazakumullahu khairan por mais esse dia que vocês tiveram atenção e prestaram atenção nas palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e desde já muito obrigado por vocês estarem nos acompanhando. Fajazakumullahu khairan, barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.